Nós vamos bater um papo hoje com a Roberta Malta Pierazzo, psicóloga, falando sobre ansiedade. Amigos, para estar aqui conosco. Oiê, Oi, tudo bem? tudo bem e você? Tudo, graças a Deus. Então tá bom. Boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de hoje, né, Camila? Que tá assim surpreendente, falando um pouco sobre a ansiedade, superando aí a ansiedade. Até pedi para o pessoal convidar e algumas pessoas me mandaram, falando assim, ó, me lembra, me manda, né? Hora que estiver começando a live ali, compartilha comigo, porque o pessoal acaba esquecendo. Então, quem puder nos ajudar, vai ser um bate-papo bem legal com a Roberta. Vou falar um pouquinho, né, das minhas experiências, não assim experiências, o que eu já passei com ansiedade e alguns outros transtornos. Então, vai ser bem legal. Roberta, antes de iniciarmos, eu vi que você fez, né, uma pesquisa, uma enquete aí, e o pessoal tá ansioso. Tá. 80, a hora que eu postei, acho que tinha 89 pessoas, né? Que se dizem ser ansiosas. E eu achei muito interessante porque ali eu fiz um questionamento se as pessoas sabem o que é ansiedade, conhecem os sintomas da ansiedade e se percebem ansiosas. E alguma parte disseram que não conhece os sintomas da ansiedade, mas sabe que tem a ansiedade. E isso é o que eu mais trato aqui dentro da clínica, pelo fato de que muitas pessoas estão sim no processo de ansiedade, porém desconhecem os sintomas. Então elas acabam indo aí, muitas vezes até para os hospitais, porque a ansiedade ela traz algumas situações, reações fisiológicas no nosso corpo, sem saber o que é uma ansiedade. Então a gente vai falar sobre isso hoje. O que é ansiedade? Como eu vou identificar se eu estou ou não no processo ansioso, e não só a mim, mas olhando, tendo um olhar aí para os familiares. A ansiedade, ela, infelizmente, ela acomete desde a infância até a fase adulto e idoso. Então, nós vamos das duas pontas aí. E como eu posso identificar se eu estou no processo de ansiedade, o que pode causar e como trabalhar isso. Então, isso daqui é um pouquinho do que nós vamos falar hoje, pincelando todas as questões da ansiedade. Mas fica à vontade se quiser falar alguma coisa e a gente já começa. Quero depois me apresentar, né? Tem muita gente que eu não conheço aqui. Então, fique à vontade, se Então vamos apresenta, lá. começamos. Então vamos lá. Bom, já disse boa noite, sejam muito bem-vindas a todos e a todos. E como a Camila disse, envie isso apertando no aviãozinho, essa nossa live, porque hoje, pela Organização Mundial de Saúde, nós estamos no ranking aí de pessoas mais ansiosas. Na verdade, desde 2017 nós estamos no ranking. E por conta da pandemia aumentou muito isso, então muitas pessoas precisam estar ouvindo esse bate-papo de hoje. Eu sou psicóloga clínica aqui na cidade de São Joaquim da Barra e atendo presencialmente também online, tá? Trabalho aí com a terapia que chama TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental, que ajuda aí nesse processo do desenvolvimento de se conhecer. E a terapia, a psicoterapia, ela é muito importante para todos nós indivíduos, tirar um pouco daquela questão, daquele tabu, né? A psicoterapia é para loucos, muito pelo contrário, é para todos que querem se conhecer. O psicólogo, ele é uma ferramenta que auxilia aí o indivíduo no processo do autodesenvolvimento pessoal, profissional, no autoconhecimento. E o assunto de hoje que nós escolhemos, a ansiedade, é porque, de fato, esse número vem crescendo muito, sempre nós tivemos no ranking. E por que vem essa ansiedade? E eu quero começar dizendo que a ansiedade, ela é uma emoção natural dos seres humanos. A ansiedade, ela é muito importante, ela que nos movimenta a termos ações. A ansiedade, ela é extremamente importante até para que eu fique atento nos perigos que acaba no dia a dia acometendo, né? Então, a ansiedade, eu falo assim, algumas pessoas, alguns escritores falam ansiedade do bem, ansiedade do mal, ansiedade normal, ansiedade patológica, porque a ansiedade, ela é uma emoção natural. Ela passa a se tornar patológica,
que precisa ser tratada com psicoterapia e muito com terapias, e aí existem hoje vários tipos de terapias, e dependendo do grau, com profissionais da área médica, os psiquiatras, para que às vezes precisa entrar com tratamento medicamentoso. Mas, Camila, a ansiedade é uma das patologias que mais tem uma resposta positiva com os tratamentos naturais. Nem sempre é necessário entrar com medicamento, mas quem vai fazer essa avaliação seria, então, no caso, o médico, né? E a ansiedade, ela se torna patológica quando ela começa a prejudicar o indivíduo no seu dia a dia. E aí, é isso que nós vamos entender um pouquinho mais hoje. Eu coloquei aqui em observação, né? Eu falei, não sei aonde eu vou colocar, mas eu acho que talvez a gente abrindo com essa minha dúvida, que pode ser dúvida de algumas pessoas que estão aqui. Você falou que a ansiedade é uma emoção, existe o bem e o mal. E o que é o bendito? Qual a diferença do transtorno de ansiedade generalizada? São iguais ou diferentes para a gente começar a falar? Então vamos lá. O transtorno de ansiedade generalizada, mais conhecida como TAG, TAG, é quando o indivíduo ele já está na parte patológica, quando essa ansiedade saiu da ansiedade do bem e já se transformou num transtorno, e que isso é tratável, tá bom? Com a psicoterapia, com o psiquiatra, que possa estar com medicamento. A ansiedade generalizada é quando o indivíduo ele já passa a ter comprometimentos no seu dia a dia. Quer um exemplo? Hoje nós marcamos a nossa live, nosso papo sucesso, né? E aí eu tenho uma leve ansiedade de estar falando com vocês, dar um friozinho na barriga. Será que o pessoal vai entender? Será que o pessoal vai gostar? Mas eu consigo estar aqui com você, combinado? A ansiedade, quando ela se torna patológica, de repente nós marcamos esse compromisso, mas eu estou tão ansiosa que eu travo, eu não consigo falar. Por mais que esse assunto da ansiedade é algo que eu domino, porque eu trabalho com isso, me dá um branco. Por isso, talvez muitas pessoas, concurseiros, né, têm tanta dificuldade, ali na hora estudam muito, estão preparados, sabem que estão preparados, chega na hora da prova, não consegue desenvolver bem, porque deu um branco. Então, a ansiedade generalizada, Camila, ela já está pegando várias áreas da vida dessa pessoa, tanto na questão da vida profissional, na questão pessoal, nos relacionamentos interpessoais, aquela pessoa que já começa a ter aí começa a ter o sono prejudicado, não dorme direito, tá sempre pensando além. Você tá aqui falando comigo, eu tô pensando em várias outras coisas. Eu vou tomar um banho, eu não consigo tomar um banho, prestar atenção naquele movimento. Eu tô assim com muitas coisas na minha cabeça. Alguém fala, já fala muito acelerado, não dá uma pausa para que escute o outro. Então, ela já cometeu todos os âmbitos da vida dela que já está sendo prejudicada. Então, eu joguei a bola lá na frente. Então, eu falei, eu preciso entender isso, gente. Porque eu já fui diagnosticada com TAG, certo? Então, eu queria entender por isso. Então, vamos começar lá do comecinho. A ansiedade como emoção. A ansiedade do bem, e depois você vai falar quando ela vira uma coisa do mal. Fala pra gente. A ansiedade boazinha, né? Aquela que é gostosa, como eu te disse agora há pouco, aquela ansiedade que nós tivemos um pouquinho antes de entrar aqui, dá um friozinho na barriga, e que tá tudo bem, você consegue. Eu vou fazer uma viagem, eu espero aquela viagem, mas eu consigo dormir, eu consigo preparar minha mala, eu consigo trabalhar dias anteriores aí à minha viagem. Então eu tenho aquela ansiedade gostosa, prazerosa, aquela ansiedade que me motiva a ter ação, que motiva eu a agir. Até aí tá tudo bem, ela é uma emoção ok. Agora, a ansiedade, ela começa a ser prejudicial, e a TAG não é a mais a pior, vamos dizer assim, tá, Camila? Porque existe a síndrome do pânico, que ainda tá acima da TAG, tá ok? Porque aí a pessoa, ela fica totalmente disfuncional quando já está aí na síndrome do pânico. Então, a ansiedade, ela vem aí, ok, tá tudo bem. Quando isso começa, então, preparar. A ansiedade, na verdade, como eu disse, é uma emoção
natural e ela tem a questão da emoção. Todas as emoções, agora eu vou falar, tá? Ela é uma reação química, fisiológica, que o meu corpo ele se prepara para aquilo. Então, eu não consigo controlar uma emoção. Por exemplo, nós estamos aqui e de repente eu tô aqui com você, eu vi que uma cobra passou aqui na minha sala, tá ok? Então, isso vai me assustar. Eu preciso estar atenta. Isso vai me deixar assim em alerta, ok? Eu preciso pensar o que eu vou fazer. Tem uma cobra aqui na minha sala. Então eu estou em alerta. Até aqui tá tudo bem. Mas ela vai me prejudicar, eu não sei o que eu fazer. Eu subo em cima dessa cadeira, começo a gritar desesperadamente, mas eu não faço nada, não tenho uma reação no qual eu vou lidar com essa situação que está aqui neste momento, entendeu? Então, frio na barriga, tremor, às vezes o coração acelerado, a boca seca. Então, muitas vezes pode soltar o meu intestino que de mais à frente vai prender. Como se diz, né? Se eu tiver com a bexiga cheia, pode ser que eu faça um xixi ali de imediato. Então, são reações que eu não consigo controlar, que o meu corpo está reagindo a isso. E aí, falando um pouquinho da neurociência, é porque nós temos duas amígdalas cerebrais, não é aqui do pescoço, ok? Que elas estão justamente para isso, elas estão em alerta, para luta ou fuga. E ela vai mandar essa resposta para o nosso corpo, que dispara a adrenalina e o cortisol. Por isso que eu vou ter essas reações fisiologicamente falando, ok? Mas eu subir aqui na cadeira, ficar gritando, sem ter uma reação, isso não vai me ajudar em nada, a cobra vai permanecer aqui. Entende? Ou eu pego alguma coisa para matá-la, ou eu ligo para alguém vir me ajudá-la. E aí que tá. O ansioso, ele tá sempre pensando, muito provável em situações que não aconteceram, que não vão acontecer, e quando acontece alguma coisa, ele não dá conta de lidar com aquilo. Entende? Porque ele entra no movimento de luta ou fuga. Ele não manda informação para o nosso córtex pré-frontal, que aqui é as informações. Pensar, raciocinar. Roberta, tem uma cobra na tua sala, você precisa pedir socorro. Entende? E aí, então, assim, existem formas de como nós vamos reagir. O que eu quero ensinar para todos nós hoje é que essa reação química não tem como eu controlar, Camila. Meu corpo vai reagir. O que eu controlo é como eu vou lidar com essa emoção a partir dessa situação. Então, existe uma situação concreta, a cobra entrou dentro da minha sala, eu penso, eu sinto, eu me comporto e existe um resultado. E o ansioso, ele não faz esse processo. Quando acontece algo, ele não consegue trazer para o córtex pré-frontal. Ele fica no desespero. Entendi. O ansioso pensa só no futuro, né? Ele tá no futuro, né? Como você colocou, que algo nem aconteceu, ele já tá pensando como vai ser e talvez nem aconteça, né? Então, e você falou de alguns sintomas, né? Como taquicardia, mãos e pés suados, falar eu tô tonta, labirintite, fadiga. Quais outros sintomas que a gente poderia encaixar aí, Roberta? Ó, eu até trouxe aqui, né? Então, como nós estamos falando da parte aí simpática e parasimpática, como eu tô falando um pouquinho da neurociência para vocês entenderem como o nosso corpo reage a isso, então as amígdalas disparam aí o cortisol e a adrenalina. Automaticamente vai acontecer isso com o meu corpo quando esses hormônios são disparados. E isso em excesso, por exemplo, o cortisol em excesso, ele é inflamatório, tá ok? Então, assim, ó, falta de ar, parece que a pessoa ali não consegue, não tem o ar para respirar. Tremor, então a sudorese, às vezes vontade de fazer um xixi, deixa eu lembrar aqui, às vezes ânsia de vômito, a tontura, aquela vertigem, parece que as paredes ali estão se fechando, parece que você vai cair a qualquer momento, as pernas ficam bambas. Tudo isso são sintomas fisiológicos que a gente não vai controlar. E uma grande parte hoje, muitas vezes, talvez você que está aqui nos ouvindo ou conheça alguém, já foi, ou acaba indo até para os hospitais, achando que está infartando, tá? Aí sai com o diagnóstico que você está no nível de estresse muito alto, que você está no nível de ansiedade muito alto.
O que eu quero dizer para todos O nós aumento da é isso. pressão, né? Aquelas. Eu Aumento, já tive isso. aumenta a Aumento da pressão, pressão. aumento da pressão. As pessoas, alterações de sono, tá? Suor excessivo. As pessoas, então, acreditam que naquele momento elas desconhecem esses sintomas e acham que estão infartando e correm para o hospital. O que acontece é que essa crise, Camila, ela passa no máximo em 30 minutos, tá ok? Mas como a pessoa, o indivíduo, ele se desespera, tá certo mesmo, tem que ir para o hospital, fazer todo aquele check-up e aí sendo avaliado pelo médico e ele falar que não está de fato acontecendo nada de mais grave, ok, você sabe que você está numa crise de ansiedade, mas antes de tudo isso precisa mesmo buscar um médico. Não dá para falar, é uma ansiedade, de repente não é uma questão da ansiedade. Por isso a avaliação médica é super importante. O que eu quero te dizer é que essa crise ela tem um período de no máximo 30 minutos. O que acontece é que quando nós não sabemos o que está acontecendo com a gente tenta o tempo todo se controlar. Fica calma, fica calma, fica calma. Você não vai ficando calma, aquilo vai aumentando esse nível. E aí você vai ficando mais ainda desesperada. E esses sintomas cada vez mais vai se agravando. Então, tentar controlar essa crise, na verdade, ela não ajuda, Camila. O importante é você entender o que está acontecendo com você saber que você está numa crise de ansiedade, quando nós estamos falando aí da crise de ansiedade, ela vai acometer aí desde aquela pessoa que já está, então, com a patologia, com a ansiedade do mal, tá? E aí você entender que está nessa crise de ansiedade e falar, opa, peraí, isso vai passar. E aí eu trouxe até algumas ferramentas, algumas técnicas para ajudar você neste momento. E a primeira delas é não ficar tentando controlar isso que você está sentindo. Porque, como eu disse, a reação fisiológica, a química que o nosso corpo produz, você não controla. Como você controla? Controlar as emoções, inteligência emocional quer dizer controlar a forma que eu reajo a essa situação. Mas a reação química você não controla, então você vai ter que esperar ela passar. De que forma, por um exemplo, a respiração. Sabe aquela respiração que a gente ouve falar na meditação, no yoga? Eu fiz a formação de Mindful, então é muito interessante. O que é o Mindful? Né? Aquela atenção plena. Deixa eu me conectar comigo mesmo. Então você inspira em 4 segundos pela narina e expira em 6 segundos. Tem outros tipos de respiração também. Inspirar em 4, segurar em 4 e soltar em 4. Todos pela narina, tá ok? Tem algumas também que ensinam a inspirar pela narina e soltar pela boca. Mas a respiração é algo que nos ajuda. Mas não é inspirando, se controla, não. Apenas se permita sentir, porque aquela crise é fisiológica, ela vai acontecer, mas que você está respeitando que o seu organismo está aqui, né, acontecendo, agindo, mas a técnica da respiração ela é muito importante, porque ela ajuda aí a controlar esses níveis, a baixar aí o pico da ansiedade. Tem uma perguntinha aí, deixa eu voltar aqui. Não sei se Sim. você viu. Não Chegou aí vi. para você? Não? Da Na verdade eu tô Fernanda. falando, não tô olhando, Camila, perdão. Tá, imagina. A Fernanda Bombig, que está perguntando se existe predisposição para ansiedade e se é hereditário. Vamos responder ela. Então vamos lá. A ansiedade, né, a depressão, como as várias outras patologias emocionais, né, tem muito essa questão de sim da hereditariedade, aquilo que que os nossos familiares têm, mas também tem uma condição, eu acredito que eu vou falar por todos, mas aqui na clínica, 100% dos meus pacientes ansiosos, eles trazem o relato que os pais eram ansiosos. Por quê? Está nesse contexto, tá ok? Dessa experiência de vida, a forma de lidar mesmo. Então, essa predisposição vem sim lá de trás, tá ok? Mas não é só isso, é a forma que a gente vê o mundo. Eu disse agora há pouco para vocês, porque como que é o nosso funcionamento? Existe uma situação, diante dessa situação, eu penso sobre aquilo que aconteceu. Entrou uma cobra. Eu penso, eu vou morrer. Eu sinto um desespero.
um medo, um pavor. Eu me comporto, subo em cima dessa cadeira, começo a gritar igual uma louca. O resultado dessa cobra tá aqui, eu tô histérica e não resolvi nada. Entendeu? Então, é a forma que nós pensamos. E o pensamento, ele não pede para vir, ele não pede toque, 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 dá licença, deixa eu chegar. Não, ele chega, né? De repente nós estamos aqui, você está aqui me escutando e começou a pensar sobre algo que fez. De repente eu falei alguma coisa que você lembrou de alguma coisa e começa a pensar. Então os pensamentos simplesmente vêm. Por isso, para tratarmos da ansiedade, é muito importante nós tratarmos dos nossos pensamentos. Como é que eu penso? Como é que eu ajo? Por isso que isso vem também da nossa experiência de vida. Porque se nós não temos essa estrutura para lidar com as coisas, por exemplo, na época de pandemia, quantas pessoas adoeceram, se desesperaram com essa questão da ansiedade, com medo. Ó, reações comuns e reações emocionais, por exemplo, que eu trouxe aqui para a gente falar. Reações emocionais. Como que eu percebo que a minha ansiedade também está instalada? Medos, vergonha, nervosismo, tensão, tristeza, perda de esperança. Então, eu evito os lugares onde estão mais cheios. Não estou falando aqui só por conta da questão da pandemia, né? Pelos cuidados que nós temos que ter, mas eu começo a me excluir da sociedade, eu começo a ficar mais quietinha no meu canto. Então, tudo isso é a forma que a gente vive, é um pouco aí da sua experiência de vida, Camila. Então, assim, essa predisposição existe sim, é a forma que eu aprendo a lidar com as situações. E tudo é um hábito, né? Da mesma forma que a gente treina os nossos músculos, nós treinamos aí o nosso cérebro. A ciência está trazendo cada vez mais que o nosso cérebro tem o poder da neuroplasticidade. O que é isso, Roberta? O nosso cérebro, ele é como se fosse um plástico. Então, ele vai se moldando conforme nós vamos moldando ele. Então, mudar esse pensamento, por que a ansiedade ela tem cura, ela tem tratamento? Porque você começa a aprender, primeiro de tudo, a se conhecer. Quando eu me conheço, eu já consigo entender o que eu estou falando. E a maioria dos meus pacientes trazem isso. Hoje eu já sei o que é ser ansiedade. Hoje eu já sei quando eu estou numa crise de ansiedade. Hoje eu já sei quando eu estou num momento ansioso, quando algo me despertou, quando aquilo foi um gatilho para despertar a minha ansiedade, entende? Então, o primeiro processo é o autoconhecimento. Quando você começa a se conhecer, você começa a identificar como você reage. Como eu disse, as reações físicas são comuns para mim, para você. O que vai diferenciar é como eu lido com a ansiedade, porque entrou uma cobra aqui, porque o meu trabalho, eu estou com medo de perder o meu trabalho, como é que eu lido de falar em público. E tudo isso é treinável. Da mesma forma que a gente treina aí o nosso corpo, a gente precisa treinar o nosso cérebro mudando nossos hábitos. Bacana. Você falou um pouquinho, mas eu queria de uma forma mais geral, a questão, né, do que gera a ansiedade. Cada indivíduo acredito que seja diferente, né? Mas alguns fatores acredito que possam ser iguais das pessoas, como você falou, a questão do medo, né? Mas identificar, descobrir o gatilho, da onde vem esse medo, né? O que mais que a gente pode falar? Né? Igual, por exemplo, muitas pessoas ficaram ansiosas devido à pandemia, com medo da morte, com medo de pegar o vírus, e aí elas não souberam lidar, e isso foi se intensificando cada vez mais. O que mais que a gente poderia trazer para o pessoal, assim, de uma forma mais ampla, né? Que as pessoas podiam identificar. Tá bom. Fer, obrigada eu pela pergunta e espero ter respondido, se não, fala aí, tá ok? E todas estão convidadas, todos estão convidados a fazer suas perguntas. A ansiedade, como nós falamos já, ela é aquele indivíduo que está muito no futuro, tá ok? O depressivo, ele está muito lá no passado. Então, quer dizer, e aí, quando junta a depressão com a ansiedade, quer dizer, a pessoa está lá no futuro, está lá no passado, mas não está no presente. E o ansioso, ele está muito no futuro. Ele quer estar preparado para tudo, entende? Olha, eu preciso estar 100% preparada para qualquer coisa que vai me acontecer. O medo de ser pego de surpresa,
medo de algo que aconteça, eu não sei lidar com aquilo. Então eu preciso pensar em todas as possibilidades possíveis e não possíveis para que eu vou lidar com alguma coisa. Então o medo ele tá muito juntinho aí com a ansiedade. E o medo, ele é também uma emoção, até ele é tão importante até para nossa sobrevivência, porque se eu não tenho medo de nada, Camila, eu vou sair daqui, pegar a Anhanguera 300 por hora, me matar, matar alguém, eu não tenho medo, tá tudo bem pra mim, entendeu? Eu acabo aí sendo até um pouco negligente com a minha própria vida e com a vida do outro. O medo também é importante, mas como ansiedade, aquele medo que te trava, que te bloqueia, ele também acaba sendo aí prejudicial. Então, eu quero que vocês entendam assim, o ansioso, ele tá sempre no futuro. Ele está sempre preocupado com alguma coisa. Ele precisa sempre estar na frente de algo. Nada pode pegar de surpresa. O ansioso, ele precisa ter solução para tudo. E o que acontece é que muitas vezes ele fica pensando em situações que não vão acontecer, só que ele já está sofrendo por aquilo. Então ele vivencia. Eu não sei quem está aqui nos ouvindo, se já se pegou chorando ou rindo por simplesmente estar pensando em alguma coisa que não aconteceu. Aí, de repente, eu tava falando com Camila. Camila, tá me ouvindo? Oi? Hã? Ah? Aham. O que eu falei? Ah, você tava falando aí. Tá. No presente ali. Travou, Camila? Você tá me vendo? Tá bom. Tá. Então, assim, aquela pessoa que tá sempre pensando no futuro. Já ouviu falar sobre pensamento acelerado? Que nada mais é do que a ansiedade. A pessoa que pensa em tudo. Esses dias eu vi um rios de um colega psicólogo, eu achei muito legal. Né? Ele para meditar e a vozinha: você fez isso? Você fez aquilo? Você esqueceu de pegar aquilo lá? Você esqueceu de falar? A cabeça não para, não desliga. E na hora de dormir, Roberta, o que é que eu faço? Vou ensinar para vocês. Eu não peguei aqui não, mas assim, é o que eu falo, sempre falo. Quem comanda quem? Você comanda o seu querido maravilhoso processador, que é o seu cérebro, ou ele comanda você? Se ele estiver te incomodando, bem, não está adequado, ok? E muitas pessoas que têm ansiedade, elas têm aí um problema com insônia, não conseguem dormir, porque é ali no silêncio da noite que a cabeça vem fervendo com vários pensamentos. Eu convido você a ter um bloquinho de notas, papel e caneta ali no seu criado, ali pertinho da sua cama, porque você lembrou de alguma coisa, anota. Não pegue o celular para fazer anotações, até porque a gente vai acabar se dispersando aí nas redes sociais. Aquela luz, ela atrapalha a melatonina, que é o hormônio que nos ajuda a estar dormindo. E aí a gente vai dispersar com outras informações também. Então tem um papel e uma caneta e anota ali o que você precisa fazer. Roberta, mas a minha memória é muito boa, eu não preciso anotar. Esse é o mal do ansioso, no sentido de que ele quer manter tudo na sua mente. E isso não ajuda em nada. Precisa ser colocado no papel. Uma outra coisa que ajuda muito os ansiosos é ter planejamento, rotina. Aquele dia ansioso que não sabe o que tem que fazer, fica perdido. Ou que tenha muita coisa, mas não está organizado, fica perdido. Corre, corre, corre e não faz nada. Parece que assim, se movimentou o dia inteiro e não conseguiu concluir nada. Começou e não terminou nada. O ansioso procrastina demais. Ele não consegue concluir, não consegue finalizar. Porque o medo bloqueia, o nervosismo bloqueia, o medo do que os outros vão dizer, né? E eu fui juntando várias questões, Camila, que tudo isso aí é um pouquinho do comportamento do ansioso, entende? Então, por exemplo, vai dormir. Quem tem problema de sono, respiração, é um tratamento que eu tenho aqui dentro da clínica, que é o Cardiomote. Qualquer dia eu vou falar sobre isso, tá? Que é um tratamento que a gente faz por um software que eu trabalho, que ajuda muito a baixar esse nível da ansiedade, e ele é através da respiração. Então você tem que estar o tempo todo mandando informação para o seu cérebro. Boa noite, meu querido, nós vamos dormir. Hoje eu não vou resolver, por exemplo, eu tinha que dar pedir assinatura para a Camila.
meia-noite eu não vou conseguir pedir assinatura para Camila, entendeu? Anota isso no papelzinho. Amanhã, conversando com a Camila, Camila, vem cá, assina isso daqui para mim. Roberta, mas era importante, eu fiquei o dia inteiro pensando nisso, eu não poderia ter esquecido, mas eu esqueci, porque guarda tudo na cabeça, acha que tem obrigação de armazenar todas as informações. Então anda com um papelzinho, uma caneta, um bloquinho de notas e vai marcando tudo. É essencial trabalhar com agenda. Camila, você me perguntou, já fui falando várias outras coisas, não sei se eu te respondi. Não, mas é, né, assim, o que eu gostaria, o que eu acrescentaria, acho que comigo começou um pouco da autocobrança, né? Porque eu tenho, tudo que eu fizer tem que ser bom, então eu tenho que me preparar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer. Começou lá no TCC da faculdade, então éramos 6, mas bem dizer, eu e mais uns fizemos lá, então tem que ser bom, tenho que correr atrás, eu tenho que mostrar que eu sei, né? Não posso ter medo, não posso errar, e eu não posso. E acredito que aí o mundo veio, né, acelerado, cobrando cada vez mais, né, da gente aí. Então, sim, colocando a minha opinião, né, da ansiedade. Então, eu não posso errar, eu tenho que ser bom, então eu tenho que me preparar e aí começa, né? Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Então, acho que isso faz, né? Acho que é uma coisa que faz muito mal aí a gente. Você falou dos sintomas, eu queria também colocar algo que aconteceu comigo, né? Talvez as pessoas acabam se identificando. Eu falo que foi muito do que você falou como um todo, né? Começa, eu tive algumas crises, mas a mais forte, eu cheguei a ficar 6 meses dentro de casa. Então, assim, e ela começou do nada. A Camila que dá conta de tudo, a mãe, a dona de casa, a proprietária de uma loja, quando eu tinha, né, a mulher, esposa. Então, assim, dá conta. Eu acho que o ansioso é muito isso também, né? Ele quer dar conta de tudo, acha que dá conta de tudo e não dá conta, não tem um tempo para ele, né? E aí foram acontecendo todos esses sintomas que você falou. A questão da sudorese, do batimento cardíaco aumentar. E aí eu sou uma pessoa, as pessoas aqui no Visão, não sei quem está aqui, eu sou mais séria, né, aqui no Visão. Então, profissional, não é? Tal, não sei o quê. Mas não, no meu dia a dia, eu brinco, extrovertida, e, né? E tô brincando com todo mundo, e chego na mesa, quero. A minha família gosta de uma mesa farta, que todo mundo tá ali, a família unida. Então, eu sou aquela pessoa que sempre chega brincando, né? E aí eu comecei a me esconder, a querer, né? Ai, não tô afim de ir, ai, não quero. Eu falava assim, gente, mas por que eu não quero? Não quero, né? Não quero. As pessoas brincavam. Uhum, uhum. E aí, isso foi, né? E foi até chegar no estágio que eu fui parar no hospital e o médico simplesmente, um gastro, falou: ela não tem nada. Vomitando, com todos os sintomas possíveis, pressão alta. Não, ela não tem nada, falou para minha mãe. Leva ela no neuro, no psiquiatra, no psicólogo, que isso daí é parte emocional, é ansiedade. Eu não posso trabalhar, não adianta, não preciso nem atendê-la, né? Então, dali eu percebi que era todos esses sintomas, né? Todo esse conjunto. E assim, e o tanto que é difícil trabalhar, né? Eu falo que a ansiedade, as pessoas, elas se cobram muito e é uma coisa demorada, não é da noite para o dia, né, Roberta? Eu acho assim, o ansioso fala, eu vou tomar um remedinho, sumiu. Não, o trabalho, ele é muito mais além. Então, assim, eu queria deixar, porque muitas pessoas, elas têm medo de se expor, medo de colocar o que sentem, né? Por exemplo, eu tive o apoio da minha família, não tive do meu marido, que é uma pessoa que dorme comigo, que está o tempo inteiro comigo.
porque achava que era frescura. Achava que, nossa, demais, né? Para que isso? Me levava. Pressão subia, vou te levar no hospital, vou te levar, levava. Mas não era aquela pessoa que dava atenção, né? Não, fica calma, eu tô aqui do seu lado, não vai acontecer nada, vai passar, né? Então, assim, eu vejo até nesse nosso bate-papo, as pessoas elas se expõem um pouco, né? De falar, de pedir ajuda, de porque assim, ai, todo mundo fala, tá com algum problema, é doido, né? Como você disse. Ah, mas isso hoje é tão comum, né? As crianças estão vindo aí ansiosas, porque elas têm que mostrar, elas têm que correr atrás já desde cedo. A gente não, né? A escola, tranquilo. Hoje as crianças têm que correr porque ela tem que ir atrás de uma faculdade, ela tem que ir no futuro, né? Então, assim, eu só queria pontuar essas questões que as pessoas falam assim, ai, não, não sou. A questão que você fala da questão de, né, eu andava na rua, parecia que eu ia cair, que eu tinha que segurar no muro, porque senão parecia que todo mundo estava me olhando, estava estreitando, né? A relação social mesmo. Parei de frequentar barzinho. Tinha 2, 3 mesas, eu chegava, quero ir embora, eu quero ir embora. Então, assim, as pessoas precisam começar a identificar, até mesmo que a gente falou não nela, mas talvez quem está ao seu redor, simples sintomas, né? Ou simples mudanças que essas pessoas que estão próximas aí podem estar fazendo, que, gente, muito, eu acho muito triste, né? Assim, não dá esse apoio, porque é algo que, se não tratado, vai ser levado aí para a vida toda e só tende a piorar. Então, então é isso. Bora, vamos lá. Senão eu conto tudo a minha vida. Vamos lá. O que você indica? Nós falamos sobre os sintomas, a questão dos tratamentos. Tá, deixa eu voltar um pouquinho daquilo que você falou. Aqui pra mim eu fiquei mais escura. Escureceu aí pra você também? Não, tá ótimo. Tá bom, é que eu não sei porque escureceu aqui, mas eu tô seguindo tranquilo. Isso que um pouquinho do que você falou, eu queria só reforçar. Primeiramente, muito obrigada e parabéns, né, por essa coragem de colocar mesmo tudo isso que você vivenciou. As pessoas têm muito medo de falar. Primeiro porque uma que talvez não se assuma. A outra é medo de ser exposto. E o que o outro vai pensar? É quando você fala, né? Que às vezes você não teve, em algum momento você não teve nem o apoio daquela pessoa que mais você espera, porque as pessoas hoje, infelizmente, um pouco menos, mas ainda existe, que é preguiça, que é uma forma de ficar em casa aí, uma forma de não querer fazer nada, muito visto como você tá preguiçosa, você não tá com nada, sabe? Assim, muito no sentido de me fugiu aqui a palavra agora, mas no sentido assim, pejorativo da situação. Não vê como se eu quebrei o meu braço, eu estou doente. Se eu tive um problema de coração, eu estou doente. Se eu estou com um problema emocional, eu não tenho nada, né? E isso faz com que as pessoas cada vez mais vão adoecendo. A nossa primeira live de setembro, nós falamos sobre o Setembro Amarelo, sobre o mês da prevenção do suicídio, que é setembro, mas a gente precisa ter esse olhar em todos os meses, principalmente agora em dezembro, que é um mês que o número de tentativas e de conclusões da suicídio aumenta demais, porque as pessoas tendem a olhar para um lado muito pejorativo. Essas pessoas não estão doentes. E as nossas crianças hoje vêm adoecendo cada vez mais. E aquilo que você trouxe é essa questão de que não ter um apoio, isso deprime muito mais o indivíduo, porque se aquela pessoa com qual ele mais descontava não está ali, isso deixa a pessoa muito mais triste, a pessoa muito mais perdida, né? Um outro ponto que você colocou é que, como eu disse, o medo das como as pessoas vão me ver,
Por isso que aumenta tanto a vulnerabilidade quando a pessoa está adoecida psicologicamente. Porque eu estou muito mais preocupada da forma que você vai me ver do que, na verdade, como eu vou me apresentar ou de como eu estou. Então, você tem que estar perfeita em todos os seus âmbitos, mas na verdade você está um caco. E aí é um esforço tão grande para que você se coloca, se você se mostra bem para o outro, e você mesmo, às vezes você está entendendo que não está legal, mas não pode demonstrar, porque aí é fraqueza. A pessoa adoecida psicologicamente é fraco demais. Esses são os julgamentos que a gente escuta, infelizmente, né? Uma outra coisa é que nós estamos aqui pensando que o outro vai pensar. O ansioso tem muito disso, né? Ah, se eu falar isso, a Camila não vai gostar, então deixa eu ficar quieta, eu me reprimo. Eu só vou murchando, porque eu deixo de ser eu. Eu deixo de colocar a minha opinião. Eu não sei falar não. As pessoas que não sabem falar não, por exemplo, têm uma grande tendência a ficar aí mais depressivo, mais vulnerável do modo geral, porque não consegue se posicionar. E ela começa a aceitar tudo para todos, mas ela acaba não aceitando ela mesma para ela, que é a pessoa mais importante. Entende? E aí vai uma cobrança muito grande, porque você tem que estar bem. Você tá um caco por dentro, mas você tem que estar bem. Você tem que estar com um sorriso. Porque senão, nossa, que cara de oi, 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 para não falar feiura, como eu digo para minha filha, né? Então, assim, que cara de oi, 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 oi. Na verdade, você perguntou o que está acontecendo com essa pessoa? Perguntei. Você deu ouvidos? Eu vi que a Vivian falou muito bem sobre a comunicação, né? Ela colocou ali os 5, se eu não me engano, 5 níveis de comunicação. Precisamos ouvir mais os outros. A gente não está ouvindo, a gente só quer falar dos nossos problemas. Então, tudo isso vai só sufocando. E nós estamos vivendo numa sociedade de muita cobrança. Hoje eu tenho certeza que a maioria de nós que estamos aqui levantaram cedo, trabalharam o dia inteiro e tá assim naquela loucura que mal consegue fazer uma alimentação saudável, uma alimentação correta, mal consegue sentar em casa com os filhos, mal consegue estar com seus parceiros, com as suas parceiras, mal consegue assistir um filme, entende? Porque vivem uma vida louca. Correndo atrás do quê? Né? A maioria de nós estamos correndo atrás de dinheiro para consumir, para ter bens materiais. E eu preciso ter o melhor carro, a melhor casa, eu preciso ter as melhores roupas, eu preciso estar esteticamente linda. Então, só correndo atrás, só numa cobrança. Eu preciso apresentar o melhor TCC, eu preciso falar bem, eu preciso construir, eu preciso. E eu quero abraçar o mundo, só que meus braços não vai conseguir abraçar o mundo. Eu preciso querer me acolher, me abraçar. Bacana. Vamos falar com o pessoal, né? A questão dos tratamentos, né? Vamos. Tem, fala aí um pouquinho. Tá. Terapia. Como eu disse, a ansiedade, ela é uma das patologias quando se torna patológica, que a gente vai tratar, porque a ansiedade do bem a gente não trata, não trata, a gente só trata quando já se tornou aí patológico, né? E ela é a que mais adere a tratamentos naturais. Quais são esses tratamentos naturais, Roberta? Como eu disse, fisiologicamente o nosso corpo aí libera a questão de hormônios. Então, vamos trabalhar com a questão dos hormônios que nos deixam bem, né? Então, atividade física, seja uma caminhada, seja uma corrida, andar de bicicleta, ou seja, você ir para uma musculação, para um aeróbico, a atividade física, ela é um tratamento essencial, tá? Para todos, na verdade, assim, não é cuidar só do corpo esteticamente, é cuidar do corpo como um todo, a mente, né? A mente e o nosso corpo, mente e coração como um todo. Atividade física, então, momentos que você consiga colocar atividades que você sinta prazer, cuidar de você. Então, independente do que seja, para de correr um pouco e coloca na sua rotina. Como eu disse, o ansioso ele precisa ter uma rotina, tá? Isso também é uma forma de tratamento. Planeje o seu dia. Eu vi que ontem você colocou, você tá curtindo preguiça ou tá organizando essa semana? Eu vi curtindo preguiça, venceu, até a hora que eu tinha visto.
né? Domingo é dia de preguiça. Mas então, se organize para que você tenha o seu momento de organizar, de planejar a sua semana. Isso é importantíssimo. Então, planejamento, uma atividade física, momento de lazer, que você consiga fazer o que você gosta, que você consiga estar com as pessoas. Por quê? Quanto mais você corre, mais você se culpa. Não tô com meu filho, não tô com meu esposo, não tô me dando bem. Eu tenho uma live, ou vai estar aqui no meu Instagram, ou vai estar no meu YouTube. Agora eu não me lembro dos papéis de nós mulheres. Nós queremos fazer várias coisas ao mesmo tempo e não dando conta. Então, qual é o papel que você mais se identifica e cuida disso também, né? Porque nós mulheres somos mil e uma utilidades. Outra questão é, claro, a psicoterapia, ela é importantíssima, entende? Uma questão de você pedir um auxílio de um profissional que seja um auxiliador aí, uma ferramenta para que você possa, então, colocar o quebra-cabeça, montar o quebra-cabeça, tá? Quando ela está já no nível que está prejudicando muito a sua vida, é importante. Não tem exame de sangue, não tem uma ressonância, não tem uma tomografia que vai identificar se eu sou uma pessoa ansiosa ou não. Isso é uma avaliação, um diagnóstico clínico. Então, um bom profissional, no caso, o psicólogo, o psiquiatra, o neurologista, um médico, ou às vezes até o seu médico depois vai te encaminhar para um especialista da área mais necessária ali, que identificado, mas talvez precise entrar com medicamentos. O Mindful hoje, que é uma prática linda, eu tento colocar um pouquinho aqui nas minhas redes sociais, que é o Mindful? A prática de Mindful, ela é uma atenção plena. Como eu disse, o ansioso, ele está lá no futuro, ele não está aqui agora. É como se eu estivesse falando com você, pensando, nossa, eu preciso cuidar da minha filha, eu preciso cuidar do meu marido, eu preciso dormir, eu preciso não sei o quê, amanhã eu tenho isso, tenho aquilo, tô aquilo outro. Quer dizer, eu não estava aqui de corpo e alma, entendeu? E o ansioso tem essa dificuldade, tá? De corpo e alma naquele lugar. Deixa eu ver o que mais. Bom, esses são os principais. Hoje a ciência está mostrando cada vez mais duas coisas. A espiritualidade, independente de qual religião, mas a espiritualidade ela vem cada vez mais conectando aquele indivíduo com a sua crença. Então cresce a crença, a esperança. Ele acredita em algo, então isso faz com que ele, cada vez que ele mais se conecte com a sua crença, com a sua espiritualidade, seja no que for, ele adoece mais psiquicamente e fisicamente. E também uma outra tratamento alternativo que está trazendo, a ciência está mostrando, que é a acupuntura. É ótimo para o tratamento aí, também alternativo para quem tem ansiedade. Bacana. Então, vamos lá. Nós falamos, né, o que é a ansiedade, como identificá-la, o Isso. que gera, né, os sintomas e os Exato. tipos de tratamentos, Exato. certo? E nós falamos também um pouquinho sobre a ansiedade do bem, a ansiedade do mal e falamos sobre o transtorno de ansiedade generalizada. E Exato. aí já tá tudo danado. Lascou. Mas, assim, que eu acho que as pessoas têm que entender é que tem como melhorar. Eu falo, tá ruim, mas pode estar um pouco melhor do que tá, não é? Então, de que forma que eu posso começar isso? Eu não tenho dinheiro para fazer um tratamento. Hoje você tem o celular na mão. Então, como você deu várias dicas aqui, eu não posso pagar academia, eu não posso pagar terapia, eu não consigo. Mas eu não tenho um celular que eu possa fazer exercício em casa, eu não tenho uma amiga que eu consiga me abrir e ali tentar se expor. Essa questão de amigas, eu coloco uma interrogação. Tem algumas que são mais abertas e tende a te fazer pensar, outras te jogam um pouco para baixo. Então, minha opinião, amigas em algo assim, mas acho que é terapia, né? O profissional ele consegue te direcionar, consegue fazer enxergar de uma forma melhor. Não sei. Eu falo assim, Camila, é claro que é muito importante a gente ter alguém com quem contar.
Mas a pessoa ansiosa, ela tem muito assim, ó. Encontrei com você na rua. Oi, Roberto, como você tá? Ai, menina, pelo amor de Deus, você nem te conta. Eu perdi o emprego, meu marido tá nisso, meu filho tá passando por essa dificuldade. Blá, 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 vomitei em você. Aí, ó, agora, aí, quando você vai abrir a boca, ó, eu tenho compromisso, tchau. Daqui um pouquinho eu encontro a outra amiga. Encontrei a Vivi. Aí, oi, Vivi, tudo bem? Ó, menina, só você não sabe o que tá acontecendo, eu não consigo, minha vida virou de cabeça. Nesse tom, tá? Nesse vai. E aí vai assim. Então ela começa a expor muito a vida dela, buscando uma solução, como se você, a Vivi, o João, a Maria, fosse resolver o problema dessa pessoa. Então é muito importante, sim, a gente ter com quem contar, mas o que eu falo? Os nossos amigos, por mais abençoados que eles sejam nas nossas vidas, é uma terapia do senso comum. Eu vou te aconselhar o que eu faria, entendeu? O psicólogo, ele não está para te aconselhar, ele está para te ajudar a encontrar um caminho que faça sentido na sua vida. Porque, na verdade, o que eu disser para você pode ser não fazer sentido para Jéssica, para Marli, para Andressa, para Camila, para Simone, para a Bruna, para a Fernanda, para a Juliana, entendeu? Então, o profissional, ele vai te ajudar na sua necessidade. O amigo vai falar, ah, amiga, se fosse eu largava dele. Não aguenta desaforo, não. Larga dele, vai embora. Talvez, quantas vezes, quando você falou do seu parceiro, do seu esposo, que não te apoiou, quantas pessoas crucificaram ele? Mas só você sabe o que vale a pena. De repente, ele não te apoiou nisso, mas quantas outras coisas que vocês vivenciaram e vivem juntos, entendeu? Só que para quem tá do lado de fora é mais fácil largar. Então, buscar um profissional é muito importante, porque ele vai te ajudar na sua necessidade, entender a sua história de vida. Que nem você falou, olha, eu não tenho dinheiro, eu não quero me expor, eu não vou para uma academia hoje. Gente, nós temos um YouTube que só você falar, eu quero uma aeróbica, eu quero uma musculação em casa, eu posso fazer N coisas dentro da minha casa, ligando o meu celular. Entende? Eu posso fazer hoje, por um exemplo, um aplicativo de respiração, meditação guiada. Digita lá meditação guiada, quantas páginas, fala, né? Página, quantos YouTube lá, quantos canais tem de meditação guiada. Então você não precisa estar, né? Hoje nós existem o CAPS, por exemplo, aqui em São Joaquim da Barra, que pode te auxiliar se você não tem condições financeiras de pagar um psicólogo. Nós temos psicólogos pelo plano. Então, assim, quem quer, gente, faz. A grande dificuldade é você reconhecer aquilo que você está passando. Porque a gente tem uma mania de jogar para debaixo do tapete, de não enfrentar, de querer esconder, porque eu não posso demonstrar que eu sou fraca. Entende? Se eu falar pra você que eu tô adoecida psicologicamente, nossa, mas a Roberta, nossa, não parece. Quantas pessoas que a gente ouve falar que cometeram suicídio, nossa, eu nem imaginava isso dele. Por quê? Porque ele tinha uma necessidade de estar bem para todos, mas dentro dele estava destruído e ninguém conseguiu enxergar. Porque nós também temos uma tendência de estar correndo atrás de um monte de coisas, esquecer de olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, pessoas que estão aqui, né, como eu falo lá no meu canal, lindas mulheres de sucesso, lindos homens de sucesso, começam a ter esse olhar com mais cuidado para aquelas pessoas que vivem com você, mas para você também. Você precisa estar bem para que você ajude o outro. Então, vamos olhar. A partir do momento que você reconhece como que você está, opa, isso daqui não está normal, não. Não é normal eu estar assim, não. Você teve uma hora que você falou alguma coisa, deixa, quando você falou assim, eu não vou, não. Mas tá tudo bem. Não, você está se excluindo. Quantas vezes você não se encontra com a sua família, com seus amigos? Quantas vezes você não vai no café da tarde daquilo que você sempre ia? Você está no momento de sair de cena. Não está certo, não está normal. Eu acho. O profissional é fundamental, realmente. Eu ia até comentar sobre isso, né? Eu acho que o primeiro passo é sair da sua zona de conforto, identificar e entender que começar esse processo dói. De alguma forma, ele vai doer, mas passa, porque vai ser apontado a você algumas feridas, alguns traumas, algumas crenças, que é isso que vem a ansiedade
que talvez você nunca parou para pensar, que nunca quis pensar, né? Ou identificar e talvez ver, não, o erro sou meu, é meu, né? Porque a gente aponta muito o outro, né? Ah, o fulano é assim, por isso ele me deixa assado, o ciclano, né? É, igual eu falo dos meus filhos, eles são ansiosos, mas eu sou. Então, o que eu estou fazendo para ajudá-los, né? Então, eu estou me comportando da maneira correta. Na minha primeira sessão de terapia, olha, me expondo, mas eu saí do consultório. Na época eu tinha uma moto, meu marido foi me buscar, eu subi na moto e nós viemos embora para casa. No meio do caminho eu falava assim: para! Ele, o que foi? Tá doida? Para, eu quero vomitar. Eu vomitei, desculpa, perdão, no meio da rua, porque era tanta informação, a parte emocional, assim, né? O organismo ali, foram tantas emoções que eu não queria enxergar. Então, ela foi colocada para fora de alguma forma, né? Então, eu acho muito isso, das pessoas, elas têm essa vergonha, mas elas, né, ou esse medo de se conhecer, de entender que talvez o problema não é tanto assim da pessoa quanto ela aponta, e a maioria deles é com ela mesmo, mas que sabendo trabalhar, procurando alternativas, como você falou, na atividade física, ai, não gosto, mas não é possível que você não goste de nada. Põe uma dança lá então, chama a família para dançar, faça de um momento alegre, né? Eu acho que ali vão ser liberados uns hormônios da felicidade que vai fazer bom. E entender também que é um processo. Isso eu tô nesse processo de 2003, gente. São 18 anos. Camila, ok? Não, já procrastinei, já comecei e parei, já, né? Tentei vários profissionais para me ajudar. Deu certo, não deu, o erro foi deles, foi meu. Então, assim, mas eu acredito que esses 18 anos que eu percebi e sofro, né, com essa ansiedade, não, eu falo assim, sou ansiosa, né? Eu sofro com ela, mas hoje eu consigo entender quando ela vem, de que forma ela vem, tentar me controlar. E eu acho que são, né, as buscas nossas diárias, porque se você parar para pensar, a ansiedade ela nunca vai acabar. Ela vai ter a ansiedade do bem, não é? Então, de saber se posicionar e as cobranças mudam. Antes, há 23, não, 2003, há 18 anos atrás, eu era solteira, faculdade. Então, a minha história, né, houve uma história percorrida. Então, eu passei por várias mudanças e, com isso, várias dificuldades. Eu tive que me adaptar, né? Então, assim, a Fer tá falando que a internet tá travando. Aqui tá ok, Fer. Aqui também tá. Então, Rô, eu só queria assim deixar muito isso como depoimento mesmo, né? Como testemunho, que as pessoas elas precisam entender. Eu tenho medo, eu tenho vergonha de me expor, mas não é possível que você não tenha uma pessoa. Vai no padre, vai no pastor, vai na parte religiosa, né, espiritual, alguém que você ali pelo menos se conecte, né? Não tenha essa vergonha de falar. Porque no começo a minha avó, ela é muito católica, ela falava assim, minha filha, vamos conversar com o padre. E eu falava, o que eu vou falar com o padre, né? E aí eu tive uma crise depressiva pós-casamento. Presta atenção. Eu na lua de mel, chorando que eu tinha deixado minha filha aqui. Ela já tinha 1 ano, né? E aí eu cheguei de lá, o padre falava assim, minha filha, pra quê? Você tem que lavar roupa, você tem que passar roupa, você tem que cuidar dessa menina, você tem que fazer comida, você tem que trabalhar. Mas tudo bem, eu tenho que fazer isso. Mas talvez essa forma como as pessoas expõem, né? Você tem, você tem, você tem, você tem. Aí o que eu fiz? Murchei mais, né? Aí Como vem se o diz, canso de você ter que ser aquela mulher. não é? É o que você falou. Quem tem ansiedade ou algum problema, algum transtorno emocional, é porque é fraco. Hoje, na minha opinião, é porque quis ser muito forte. Tentou ser muito forte, né? É uma pessoa que,
vamos dizer, levou um monte de paulada e quis, então ela não é fraca. Aham. Não. Ela é muito forte, só que ela precisa entender que ela tem que buscar ajuda. E aí, no que você falou, olha como que faz sentido. Por ela ser tão forte, isso que eu vejo tanto aqui na clínica, por essa pessoa ser tão forte, ela não pode deixar transparecer que naquele momento, toda essa fortaleza que ela vem passando para os outros, na verdade não é real. E aí é o eu, opa, deu um chute aqui. É um eu, é um eu ideal, aquilo que eu quero, mas não é o eu real. Depois uma outra live pra gente falar sobre isso, entendeu? Porque eu crio uma expectativa e coloco uma máscara daquilo que eu sou. E na verdade eu não sou. A Jéssica colocou aqui que ela tem uma dificuldade de falar. E quanto mais a gente não coloca para fora, a gente está colocando para dentro. O que eu estou colocando para dentro? Aquilo que está me destruindo. Chega uma hora, Jéssica, que você talvez pode vir a adoecer psicologicamente, como o nosso corpo grita o que está acontecendo, eu vou somatizando e daqui a um pouquinho começa dores de cabeça, dores, fico tensa, dores no meu corpo em geral, né? Quando você falou vomitou, você colocou para fora, né, Camila? Tudo aquilo que você estava colocando para dentro que não estava fazendo mais sentido. E o seu corpo reagiu que jeito? Com vômito. Então é fisiológico. É o teu corpo respondendo a isso. Então, a natação é bom para a ansiedade de qualquer tipo de esporte, entendeu? Qualquer tipo de exercício ajuda muito. Então, Roberta, eu não gosto de musculação. Como a Camila disse, vai buscar o que você se identifica. Talvez você não precisa gostar de tudo, mas é o que eu sempre falo. Às vezes você precisa começar. Você está habituada a se sabotar, entende? Isso é um hábito. Então você precisa, como eu disse, o nosso cérebro é neuroplasticidade. Isso já foi comprovado. Então, o que é isso? Eu consigo me movimentar, eu vou criar novas sinapses para que comece a mudar o seu caminho de casa. Todo dia você vai para o trabalho, para a tua casa, ou seus compromissos. Todo dia a mesma rua. Começa a mudar o seu caminho. Isso é você criando novos hábitos, é você fazendo novas sinapses no seu cérebro, neuroplasticidade. Então, quer dizer, eu posso me movimentar, mas para isso eu preciso identificar que eu preciso. Parar de jogar para debaixo do tapete e achar que eu tenho que ser forte. Ninguém tem que ser nada, eu tenho que ser aquilo que eu quero ser, entendeu? Mas nós, vulneráveis, temos que ser o que a sociedade prega, o que é dito. Nós não temos que ser nada. Faz sentido, gente? Eu já estou assim. É... A suadeira, vontade de chorar. Claro, então busca uma ajuda, Jéssica. Vai cuidar de você, entende? É o momento da gente ter que se olhar. E como a Camila falou assim, tanto ser forte, mas deixa essa máscara cair. Nós não somos, nós não temos que ser. Nós somos ser humano, corre sangue, meu coração, sabe? Eu sou um contexto. Tem emoção aqui dentro, caramba. Pedir socorro, né? Para alguém, igual ela já identificou, né, Jéssica? Você já identificou, tô com suadeira, tô com vontade de chorar. Então, assim, algo errado está. Não precisa já estar, já vai estar um nível muito avançado, talvez está no começo, né? Então, assim, se dê, né, o prazer, né? Te dê a liberdade de falar, igual a Roberta falou, não tô legal. Procure alguém que você tenha maior confiança, porque talvez você não consiga falar. Então fala, eu preciso de ajuda, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu preciso de ajuda. Você vai comigo? Eu acho que isso é o fundamental, né? De você ter pelo menos alguém que está ali dando apoio e te está fazendo prosseguir, né? Assim, nesse processo. E uma outra coisa, Camila, nisso ainda que nós estamos falando, e se alguém com qual você pediu ajuda fala, não, você é forte, ou você precisa de Deus, ou você precisa até isso, vai pro fogão. A gente ouve cada coisa, sabe? Se essa pessoa virou as costas para você ou não está entendendo, tá tudo bem também. Isso é o que ela tem para te dar, respeita ela, tá tudo bem e busca ajuda com outra pessoa. Não desista, entendeu?
Porque muitas vezes as pessoas acham que é falta de Deus, que é falta de ter um serviço, de esquentar a barriga no fogão, né? Ou de esquentar o dedo no martelo, porque nós estamos falando de situações que é para homens e mulheres, que é falta de lavar uma louça, para as crianças ajudar, enfim. Busca ajuda com outras pessoas, mas não desista. Você é a pessoa mais importante na sua vida. Quando a gente passa a entender isso, vira uma chavinha e falar, opa, independente do que as pessoas vão falar, me julgar, porque nós, infelizmente, temos uma condição aí, o ser humano, de julgar muito, né? As pessoas, até mesmo de saber a situação. Mas cada um dá o que tem, gente. Então, você precisa ser cuidada. Então, vá buscar ajuda para quem pode te ajudar. Eu acho que é muito bacana, né, quanto a isso. E queria abrir, a Fer falou, a Jéssica teve a coragem de se expor, perguntar. Queria saber se alguém tem mais alguma dúvida do que a gente não falou. Porque, assim, a ansiedade é um assunto muito amplo, né? E se eu for falar sobre mim, né, de tudo que eu já passei para vocês, a gente fica aqui um bom tempo aqui, então eu queria, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Roberta, hoje mesmo assistindo TV, vi que estão sendo criados vários programas, né, para ajudar as pessoas através da internet ou com ajuda, com apoio, né, porque é algo muito sério, né, as pessoas parar, tentar desmistificar, né, acabar com um pouco desse preconceito, né, de que é um doente mental, né? É uma pessoa que tá doida. Eu brinco que eu tomo meu remedinho da loucura, tá, gente? Todo dia eu preciso tomar meu remedinho. Mas esse remedinho é o que me faz bem. Então, se eu preciso dele, Ótimo, tudo ótimo. bem. Eu não quero voltar a ser aquela Camila que ficou 6 meses trancada dentro de casa por conta de uma crise de ansiedade generalizada que gerou uma crise de pânico. Então, assim, isso há 7 anos atrás, meus filhos eram pequenos, eles me carregavam pelas mãos. Então, isso é muito sério, né? E não tenho, assim, o que, né, que eu e a Roberta estamos fazendo e eu me expondo é isso, é mostrar que nós somos seres humanos, que existe carne, sangue correndo aqui e que tudo bem, a gente passou, eu passei por aquele momento. Hoje eu tomo só o meu remedinho da loucura e tô aqui com o trabalho, com a família, tentando ser uma Camila melhor, mas sempre buscando. Eu acho que é um processo, né, que ele não para. Eu falo que, assim, ainda mais a terapia, né? É algo que todos tínhamos que fazer, porque quem não tem alguma dúvida ou algum problema no dia a dia, né? Que aconteça, que te deixe chateado, talvez você interprete a situação de forma errada e ali acaba gerando todo um conflito. Então, assim, é, eu acho que, né, a terapia, como as outras coisas, nos ajuda a identificar muitas coisas, né, Rô? É. E uma coisa que você falou, eu sempre trago isso em todos os lugares que eu falo, é que sempre há tempo. Às vezes eu escuto assim, tô muito velha para buscar ajuda, ou já desisti, ou já me acostumei. E eu falo que o autoconhecimento ele dá efeito colateral. Por quê? Porque eu vou lidar com coisas que talvez eu queria ter colocado para debaixo do tapete e agora me faz sofrer, né? Então lidar com isso me causa então uma angústia, me causa um desespero. Mas quando você começa a entender que cada peça, né? Esses dias nós estamos com um curso de Mulheres para o Sucesso. Depois da segunda aula ao vivo, uma das mulheres me ligou e falou: Roberta, depois dessa aula, agora eu entendi por que eu vivi a minha vida inteira assim. E aquilo, ela chorava tanto, mas era um choro de felicidade. Ela tem 60 anos, entendeu? E ela tá fazendo o curso de Mulheres para o Sucesso. E aí ela falou assim, Roberta, agora sim eu estou entendendo isso. Eu nunca soube porque eu fui assim. Então, o autoconhecimento, ele gera assim um desconforto, mas quando a gente começa a entender, opa, peraí,
eu falo que quando a gente começa a ter o autoconhecimento, eu deixo de ser aquela pecinha manipulada e eu vou conduzir para onde eu quero ir, entende? Então, quando você passa a ter esse cuidado com você, identificar quais são suas emoções, identificar o que você está sentindo, independente da sua idade, enquanto você estiver respirando, você está viva, está correndo sangue nas suas veias, você pode sim se cuidar para que você viva uma vida melhor. E o que a gente leva dessa vida nossa é a vida que nós vivemos, não são os bens que a gente construiu. E não estou falando que você não tenha que construir bens, não estou falando nada disso. Mas é cuidar da sua saúde é a primeira coisa, entende? Porque, como eu disse agora há pouco, várias vezes eu refrisei essa frase, a gente só dá o que a gente tem. Então, se eu quero dar para você uma vida boa, se eu quero dar para os meus filhos uma vida coerente, uma vida leve, eu preciso viver isso. Se eu quero dar amor, né? Eu preciso me amar, porque senão eu acabo sempre na dependência do outro. E é isso mesmo, né, Fer? Ser protagonista da nossa história. Eu quero, como eu sempre falo, eu tô com papel aqui, mas vou pegar meu mal de pés. Sei lá como chama isso. Eu escrever a minha história. Eu não vou dar pra Camila escrever, Roberto, como a gente fala, né? Amiga, você vai sair? Vou. O que você vai colocar? Vou pôr uma saia e uma blusa. Ah, então tá bom, vou pôr uma saia e uma blusa também. Não, não é a minha amiga que vai definir que roupa que eu vou sair. Das coisas mais simples, sou eu. Eu quero pôr uma saia, uma camiseta, eu quero sair de short, eu quero sair de chinelo. Você assumir o que você quer pra você. Até aí, nesse simples fato, gera ansiedade, né? Gera. Porque você tá. Pra que eu vou querer saber o que, que a outra vai ou não? Se eu já, né? Se eu sou a protagonista da minha vida, independe. Eu quero sair assim, tô indo assim, não é? Eu acho que é isso. Eu quero que as pessoas entendam. Acho que assim, hoje que a ansiedade é do simples, né? Através do simples, ela pode isso te afetando de forma negativa, vamos dizer assim. E aí eu falo, e assim, acredito, a gente tem muito o que falar, acho que nós vamos fazer várias lives, porque uma coisa que não, que uma vez eu conversei, ai, ó, meus sintomas é isso, 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 isso. Ai, Camila, então você já passou pela ansiedade, você já teve depressão, você já teve burnout, sei lá eu, e síndrome do pânico. Eu falei, opa, então assim, eu acho que são sintomas, né, que eles se entrelaçam aí e a gente precisa desse profissional para olhar com cuidado, para ver, né, porque não é simplesmente dar um nome, acho que é entender a situação que você está passando e tudo bem, vamos passá-la, né, mas e que afetam de forma negativa a nossa vida, gente. Eu acho que é o principal. Eu, isso que você falou faz muito sentido da forma que eu trabalho, né? É claro que a gente precisa entender, ter o nosso diagnóstico, entender o que eu estou passando naquele momento, mas muito mais do que dar nomes àquilo, eu preciso entender o que eu estou vivenciando. É muito fácil começar a falar isso, daqui é isso, isso e isso, naquele quadradinho, porque nós não somos quadrados, entendeu? Então, eu preciso entender o que você está passando. Por isso que eu falei, os nossos amigos que vão nos aconselhando, é um senso comum, e tá tudo bem trocar com nossos amigos. Mas o profissional, ele vai te ajudar diante da sua história de vida. Eu não vou te comparar com ninguém, entende? Essa é sua história de vida. Isso é o que você está passando hoje. Então vamos olhar para a Camila. Entende? E tá tudo bem o que os outros estão pensando. Se você tá nessa, não vou fazer isso porque o outro tá pensando nisso, ou vai pensar isso de mim. Desculpe, mas você não tem como pensar o que o outro está pensando, e o que o outro está pensando não te diz respeito. Você precisa cuidar do que você está pensando. Muito bacana. Mais uma vez, alguém tem algum comentário? A Fernanda disse que foi bem legal, né? Vai ficar salvo, né, Alguém Camila? A Gabriela tinha perguntado antes, tinha pedido para deixar salva. Vai ficar salva, né? vou deixar salvo aqui para vocês. E vocês mandem, né, para os amigos, para quem vocês acham que deve escutar. Esse é o objetivo maior nosso aqui do Visão. E a Roberta para esclarecer, né, como profissional, como autoridade, e tentar esclarecer um pouquinho, né? Eu falo assim
que as nossas vivências, como a Roberta trouxe, né, que o curso das mulheres, eu faço parte de uma das mulheres, ali me conhecendo aos 39 anos. Quem não, né? Na virada da década, ela não fica preocupada. Eu vou para os meus 40, então ali vai pesando. Quem nunca assim parou para querer falar, opa, o que eu fiz, né? Quem eu sou? Então, assim, é muito interessante, acho que sempre buscar aprender, sempre buscar a melhorar, sempre pedir ajuda e ver que nós somos mortais, né? Assim, que é o que você disse, que o que nós vamos levar é isso, né? A nossa saúde, o bem-estar, os bens materiais. A ambição positiva é legal, né? A gente precisa correr atrás, porque imagina se a gente não fosse ambicioso. Te acordava para quê? Para nada, né? Por isso que Então a hoje eu consigo, ansiedade ela é positiva. Quando, não né? é? Mas Exatamente. tem que saber trabalhar, né? Então, eu acho que é muito isso. Gostaria de te agradecer, né? Pedir a todos que estão aqui, se tiverem sugestões, assuntos para a gente falar, porque cada um passa por algo, né? Na vida aí, e que é muito importante. Talvez depois a gente falar um pouquinho da ansiedade, né? Sobre as crianças, né, Roberta? Acho que seria Ah, bacana vamos sim. a gente falar, porque essas crianças elas estão sendo muito cobradas. E a nossa ansiedade vem, né? Assim, quem não vê essa questão de inteligência emocional, de coach, né? Que existe as crenças, os traumas. Então, assim, Tá. muitas coisas, a maioria, né, do que nós vivemos aí no passado, na nossa infância, a gente carrega, né, para a vida inteira. A É, Cidinha está fazendo uma pergunta aí. sobre os medos e como enfrentar, né? É muito essa questão da crença, né, Cidinha? E aí a gente pode até fazer uma live sobre isso. Cidinha, se tiver alguma pergunta, que eu entendi, ela só fez um comentário, né? Sobre os medos e como enfrentar, é isso? Seria uma live, né? Para a É, gente estar fazendo. e é aquilo que nós estamos falando, as nossas crenças, o quanto nos limita, né? E o medo, ele é isso, o medo exagerado, como a ansiedade acima. Eu falo que o medo é uma dica. Obrigada, Cidinha. Vamos fazer assim. O medo, ele tem que ser nosso melhor amigo, nossa melhor amiga. Por quê? Porque ele tem que andar do meu lado. Ele tem que falar, opa, pera aí, não vai aí não que tem um buraco. Entendeu? Ó, desacelera aí, senão você vai bater. Porque se ele anda na minha frente, ele me bloqueia, ele me limita. Ele não deixa eu ter as minhas ações, as minhas atitudes. E se ele tá lá atrás, eu vou viver uma vida negligente, aí tô nem ligando pra nada, né? E vamos aí. Então é importantíssimo. A ansiedade da mesma forma. Então vamos falar um pouquinho, vamos pensar nessa live aí dos medos, das nossas crenças e de enfrentar. E o enfrentar a partir do momento que você começa a enfrentar os seus medos, enfrentar as suas dificuldades, enfrentar a sua ansiedade, a sua depressão, de entender o que está acontecendo com você, a gente vai conseguindo desconstruir aquilo que a gente achava que estava tudo normal, que eu estava acomodada, tinha que ser assim mesmo. Não existe a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, nós estamos em constante movimento, se movimentando o tempo todo, né? Como você disse, aos 39 anos, hoje você está se conhecendo, e daqui a 50 anos você vai estar melhor, com 50 anos vai estar melhor, e vai querer mais e mais, e assim a gente tem que ir vivendo, né? Acredito que seja isso que a gente precisava passar. Dúvidas, sugestões para novas lives. A gente quer ter bastante encontros, né, Camila? Para cada vez Sim. mais a gente está aqui ajudando. Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre falo nas minhas lives, Camila, que se gostou, se fez sentido, manda coraçãozinho que eu tô sabendo que tá ok, que tá valendo a Então, bom, pena, né? vamos ver se o coraçãozinho sobe, gente. Ó, também faz. Aê! E É, agradeço, né, muito a todos que passaram por aqui, que estão aqui. Eu já falo que vocês já estão saindo diferente, de fato estão saindo diferente, porque hoje existem várias coisas para chamar a nossa atenção. E se você está aqui, você já está diferente do que uma palavra que a gente falou que fez sentido, já está valendo muito a pena, né, Camila?
E aproveita, vá pensando nas pessoas que precisam estar ouvindo isso que a gente falou, que estão adoecidas, ou que têm vergonha e medo de falar, ou talvez não estejam se percebendo. Isso mesmo. Agradeço, viu, Roberta? Muito obrigada. A sua troca. Obrigada, Fer. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco, né? O intuito, como a Roberta falou, é que uma palavra possa ser acrescentada aí na vida de cada um de vocês ou daquele que vocês conheçam. Nós vamos estar fazendo pelo menos uma por mês, né? Então, sugestões, Insta do Visão ou Insta da Roberta, que é Psi Roberta Pierazzo. M. Que se tiver alguma dúvida, pode mandar para ela no direct, porque muitas pessoas ficam sem graça de falar aqui, né? Talvez de se expor. Então, manda para ela lá, né? Faz a pergunta que com certeza a Roberta vai pelo menos direcionar. Acho que mostrar o caminho, acho que já é válido, viu? Muito obrigada. Obrigada, Camila. Muita gratidão. Um ótimo feriado para vocês. Obrigada por estarem aqui na véspera, né? De feriadinho com a gente. Vamos deixar salvo. Mandem essa live para que elas se espalhem para mais pessoas. Um beijo grande e fiquem com Deus, viu? Grande beijo. Um beijo. Com Deus, uma abençoada semana aí para todos, tá? Beijo. Mari. Obrigada, gente. Todos. Tchau. Tchau.